receber o professor aqui, né, para conversar sobre um tema tão importante, tão, né, vivo, agora, né, principalmente nessa quaresma, né? E eu acho que o senhor é a pessoa certa para a gente conversar, para a gente debater um pouquinho sobre essa questão. Então, sem fazer muitas introduções, né, eu gostaria de ir direto mais ao assunto, né? Sim. Nós tivemos agora Você tem recentemente uma como mandar para polêmica. essa live, pessoal? Desculpa, só um instantinho. Aqui a Tudo propaganda bem. foi dizendo que Ela seria aparece no perfil da gente. no Instagram da Ela aparece Quinta. no... Aí eu estava perguntando para o meu filho, que é o meu assessor de assuntos celuloides, né, Sem se ia problema, aparecer lá, que eu não entendo nada dessas coisas, confesso. sem problema. Imagina. Bom, recentemente, né, a gente teve uma polêmica grande em torno da atual campanha da fraternidade, né, que esse ano foi ecumênica, e teve um texto base, né, que foi escrito de forma ecumênica e deu muito pano para manga e voltou-se a discussão do que é fazer ecumenismo, né? Pois E é, eu acho que está acontecendo uma confusão muito grave nisso. isso, exato. Inclusive, uma confusão que a igreja já teve várias e repetidas vezes que agir. Inclusive, a última propaganda que eu botei agora no Facebook, eu postei um trecho da Dominus Jesus que explica a diferença entre a fé, que é divina, é a graça de Deus, e a crença dos membros até de religiões não cristãs, etc., que é uma coisa meramente humana. É pessoas com as melhores das intenções tentando chegar a Deus, mas não se chega a Deus por si só. Uhum. Né? É um exercício de religião natural, né, que a gente chama, né? Justamente. E a religião natural, ela, justamente por ser natural, não é sobrenatural. Ou seja, ela não tem essa capacidade salvífica que depende de a gente aceitar a mão estendida de Deus, que é a igreja. A igreja é o sinal sacramental da salvação. É por isso que sempre se diz, fora da igreja não há salvação. Ah, isso quer dizer que o sujeito que não estiver na missa todos os domingos vai direto para o inferno? Não necessariamente. Mas se para a gente que está dentro já é complicado fugir do inferno, um cara que não tem a confissão, por exemplo, mesmo tendo um batismo válido, um protestante, ele vai lá, o cara batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com água com a intenção de fazer o que está na Bíblia. O batismo é válido. Ou seja, o cara se tornou católico. Mas ele é um católico que nunca se confessou. Ele é um católico que não foi crismado. E pior ainda, ele é um católico que acredita em coisas que muitas vezes até impedem com que ele chegue ao que seria o caminho extraordinário para a salvação, né, para alguém que não se confessou, que é aquele arrependimento, aquela contrição perfeita na hora da morte. Porque o cara foi educado a achar que em muitas denominações protestantes, né, existem tantos protestantismos quanto protestantes, né? Então o cara é educado a achar, em muitas denominações, que ele, ao ter uma contrição, ao se arrepender, ele estaria demonstrando uma fraqueza na fé. Portanto, ele seria condenado por isso. Então o cara começa a se arrepender e trava, não, eu não posso. Porque eu já sou salvo. E o que acontece? Deixa de se salvar. É um troço muito complicado. Quer dizer, quando a gente fala de ecumenismo, eu acho que é bom até a gente botar os termos em ordem. Né? Se a gente pega o Concílio de Trento, o Vaticano II, os concílios anteriores, Nicéia, se quiser, eles são concílios ecumênicos. Por quê?
porque tinha acatólicos dentro? Não, muito pelo contrário. Porque ele tinha todo esse oikos, essa casa, que é a igreja. Um concílio ecumênico, um concílio de toda a igreja católica. Então, se por acaso se convida um observador acatólico, ele não está ali ecumenicamente, ele é um observador. O ecumenismo, na verdade, ele ocorre dentro da igreja. Esse é o primeiro ponto. Aí, segundo ponto, a gente tem, já desde os primeiros concílios, igrejas particulares, como são as nossas dioceses, por exemplo. A Arquidiocese do Rio de Janeiro, de São Paulo, a Diocese de Juiz de Fora, são igrejas particulares. Algumas igrejas particulares se separaram da Igreja Católica por não aceitar, por exemplo, as definições do Concílio de Calcedônia, ou simplesmente que nem souberam, porque estavam longe. O pessoal da Etiópia, por exemplo, dizem que eles nem sabiam. Então eles não foram porque não sabiam, mas eles são não calcedonianos. Por quê? Porque eles estão separados da Igreja Católica desde Calcedônia, mas eles são uma igreja. Mas uma igreja particular. Quer dizer, o status deles é o de uma diocese que fugiu do redil. Não é a Igreja Católica de um lado, a Igreja copta ou etíope do outro. Ou as cismáticas orientais se separaram em 1054. Quer dizer, não é. O patriarca de Constantinopla, ele não é chefe de uma igreja como o Papa é chefe da Igreja Católica. Por quê? Porque ele é chefe de uma igreja particular. Quer dizer, o equivalente dele seria um metropolita, como o arcebispo do Rio de Janeiro. Né? E então as pessoas confundem os dois termos. Né? A Igreja Católica, que é universal, engloba todas as igrejas particulares, e algumas igrejas particulares que saíram correndo não obedecem. E, ainda por cima, tem a confusão das denominações protestantes, que nem igrejas são. Elas são o que a igreja chama comunidade. Elas são uma comunidade eclesial, quer dizer, uma comunidade que se organiza igrejalmente. Né? Eclésia é a mesma coisa que igreja. Então, a comunidade eclesial é uma comunidade igrejal. O que eles são? Eles são mais ou menos, tipo, sei lá, o grupo de jovens da paróquia que saiu correndo. Ainda que seja um troço gigantesco. Os anglicanos, por exemplo. Né? A comunhão anglicana, o jeito assim mais gentil, né, que se usa hoje em dia, quando você está conversando com as pessoas, tudo. A comunhão anglicana, a gente católico, não chama igreja anglicana, porque eles não são a igreja. Os sacramentos deles são nulos. O chefe deles, o cara pode dizer, eu sou o arcebispo da Cantuária. Não, ele é o arquileigo da Cantuária. O papa deles é a Rainha Elizabeth. Assim, eu me amarro na velhinha, mas convenhamos. De papa não tem muita coisa. Então, a gente tem que ter isso firmemente em mente. Quer dizer, quando se pega, se convida até para alguma coisa bem intencionada, numa questão que esteja todo mundo de acordo, sei lá, a luta contra o casamento gay, o aborto, a barbaridade do gênero. Aí a gente pega e chama essa galera, ou eles estão organizando e a gente vai trabalhar junto. Isso não quer dizer que a gente tenha passado a acreditar que é uma igreja ou que não é uma igreja, que é apenas uma comunidade eclesial. Ou que o patriarca de Constantinopla ou da Ucrânia seja o cabeça de algo equivalente, uma igreja, no mesmo sentido que a Igreja Católica. Não é. Não é, nem nunca vai ser. O resultado é que já tem uma confusão grande de início. Não concorda? Concordo.
Professor, eu até tenho uma dúvida em relação a esse tema sobre o ecumenismo. A igreja, eu vejo que o movimento ecumênico ele foi algo relativamente recente na igreja, né? E a Não igreja... necessariamente. Não, desculpa, mas não. Se você pegar em termos de história, o cisma dos orientais foi em 1054, houve várias tentativas de reaproximação. A última delas foi uma reunião, em forma até de quase, se poderia dizer, um concílio, né? Uma reunião de representantes dos patriarcas cismáticos orientais, junto com dos patriarcas católicos, junto com representantes do Papa, etc. 1400 alguma coisa, não tenho a data exata na cabeça, mas se chegou a uma quase reunião. Estava muito, muito perto. Isso em 1400 e blau. Mas aí o que aconteceu? A revolta do Lutero, que se levantou contra os sacramentos, a igreja, a tradição, etc., a igreja católica respondeu a essa no Concílio de Trento, assumindo como oficiais, por assim dizer, as definições dadas por São Tomás de Aquino. E o pessoal do Oriente tende a detestar São Tomás de Aquino, porque, na visão deles, é uma tentativa de racionalizar o que está além da razão. Eles veem São Tomás assim, como alguém que tenta racionalizar uma coisa que a razão não alcança. Então isso separou de novo. E aí só foi possível recomeçar há coisa de 100 anos atrás. E o troço só começou a crescer mesmo em meados do século XX, tanto que já quase na virada, né, do terceiro para o quarto do século XX, final dos anos 60, no Concílio Vaticano II, Concílio Ecumênico Vaticano II, a Igreja colocou essa busca da unidade, através do diálogo, do respeito, aquilo que é verdadeiro, que está sendo conservado ali, até do respeito e da compreensão de modos diferentes de expressar uma mesma verdade. Que era o que você estava tentando fazer em 1400 e pouco. Quer dizer, desculpa a interrupção, só porque não é novidade. A gente fala, se a gente fala que é novidade, vai vir gente dizendo, olha só, um bando de malucos, essa igreja nova. Não existe igreja nova, a igreja é uma só. Não, assim, os debates ali para tentar reencontrar a comunhão, né, a igreja sempre fez. Mas eu digo assim, o movimento ecumênico, tal como nós conhecemos hoje, é uma coisa ali que eu percebo que começou ali no século XX, no início do século XX, teve a Conferência de Edimburgo e tudo mais, mas a igreja ela não entrou de primeira nisso, né? E aqui que entra a dúvida de muita gente, é que nós tivemos aquela encíclica do Papa Pio XI, se não me engano, a Mortalium Animus, sobre o ecumenismo, e depois a igreja entrou no ecumenismo de vez. O que mudou no movimento ecumênico? O que mudou? O que a igreja percebeu? O que aconteceu para haver essa mudança de postura? Bom, eu não sei se seria a palavra certa dizer que é uma mudança de postura. Eu diria mais que é um jeito de agir mais conforme a uma nova realidade social. Por quê? Porque com o avanço
primeiro, justamente, na Europa, e que começou afetando, claro, a Igreja e até as denominações protestantes, do iluminismo, que prega uma versão extremista de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, o laicista, ele acha que é de César muita coisa que é de Deus. E isso é um perigo que ataca, na verdade, qualquer visão de religião. Tanto por parte da religião verdadeira, revelada, quanto por parte das religiões naturais, quanto por parte das igrejas particulares em cisma, das comunidades eclesiais que têm um batismo válido. Todo mundo, de repente, se viu correndo um risco muito sério. E isso levou a que os pequenos, por assim dizer, os que tinham mais a perder com isso, né, essas comunidades eclesiais pequenininhas, e até igrejotas cismáticas, como a União de Treste, por exemplo, né, que juntou os jansenistas com os veterocatólicos, que são os caras que não aceitaram o Concílio Vaticano I. Depois de tudo quanto é concílio, sempre tem uma galera que foge. Né? Mas aí, esse pessoal, que era quem tinha mais a perder, porque eles eram pequenos, eles tinham pouca gente, eles não tinham nenhum poder de pressão, de barganha, frequentemente estavam todos numa cidade só. Essa galera começou a se reunir pensando, juntos somos fortes, vamos tentar fazer alguma coisa. Mas essas reuniões, elas ocorreram, no mais das vezes, até por serem reuniões cujo objetivo era mais político do que qualquer outra coisa, e reunindo comunidades eclesiais que não davam tanta importância para o credo, que é uma coisa, se a gente for ver, o que é o credo? O credo é um símbolo. O símbolo é a palavra com que se designa o que antigamente se chama de senha, o que hoje em dia se chama de senha. Né? Você está num acampamento, lá, militar, aí chega um cara no escuro, quem vem lá? Aí o cara tem que dizer uma senha. O credo é isso. Você diz a senha para entrar na igreja. Mas você vive a fé. A vivência da fé não se reduz de modo algum ao estudo do credo. Uhum. E o resultado é que muita gente, inclusive, especialmente os orientais, por exemplo, eles têm isso muito fortemente. Eles acham que, e eu não lhes nego a razão, em grande medida, eles acham que na Europa Ocidental a questão de como a igreja lidar com as denominações protestantes, que foi basicamente uma briga teológica, ou seja, uma briga em torno do credo, eles veem aquilo como, eu já disse, uma racionalização extremada de uma coisa cujo princípio básico deveria ser viver a fé. Então tinha o pessoal que tinha essa noção, tinha outros que era assim, tipo, que rolou, o Espírito Santo vai vir para mim, vai me dizer, mas estava todo mundo sob o mesmo perigo de governos, que se vê na França, por exemplo, até hoje, todos os locais de culto de todas as religiões pertencem ao Estado francês. Eles roubaram as igrejas, cataram para eles. Então, numa situação dessas, dá para entender tanto que os pequenos sejam os primeiros a tentar se unir, quanto que essa união muitas vezes ocorra dentro de princípios bastante relativistas, porque no momento não era o que lhes interessava.
eu digo, a questão da doutrina, o que é herético ou não é herético, o que é ortodoxo, não era o que estava em jogo. O que estava em jogo é, peraí, o governo está invadindo a igreja de todo mundo, tomando tudo, invadindo as capelas, invadindo as mesquitas, as sinagogas, até o próprio judaísmo, que aí já não entra no ecumenismo, mas o próprio judaísmo sofreu enormemente. E surgiram algumas vertentes novas dentro do judaísmo para lidar com essa situação. Quer dizer, foi um negócio que para qualquer religião na Europa foi apavorante. Então os pequenos se juntaram. Mas quando eles iam tratar, raramente, de questões teológicas, era uma coisa relativista. Aí a igreja pegava, olhava e dizia, não, pelo amor de Deus, não dá. Eu não vou entrar nessa reunião em que nego fica passando pano, passando a mão na cabeça um do outro, dizendo que está ótimo. Eu não posso, porque ainda que a gente tenha uma causa em comum, esses caras estão deixando para lá a importância do evangelho, de que a igreja, claro, é a guardiã, é a professora. Então a igreja não entrava. Mas mais tarde, tendo passado aquele perigo daquele primeiro laicismo exacerbado, que até voltou depois no comunismo, etc., mas de uma forma ainda mais brutal, tendo passado o perigo daquele primeiro laicismo exacerbado, foi possível começar a conversar a sério. Mas a igreja sempre preferiu não entrar numa confusão. Quer dizer, não entrar num lugar e que tem 10, 15 denominações diferentes, todas com o mesmo peso, basicamente porque a igreja não é equivalente a isso. Se você pega o patriarca de Constantinopla, está pegando o cara mais topo, ou de Moscou, agora estão brigados, mas um dos dois patriarcões lá dos cismáticos orientais e o Papa, não tem nem comparação. O Papa também é patriarca do Ocidente, bispo de Roma. Mas, além disso, ele é Papa da Igreja Universal. Então, o patriarca de Moscou, ele é, como eu já disse, um equivalente ao arcebispo metropolita do Brasil, o cardeal primário de Salvador, no máximo. Entendi. Né? Aí, esse diálogo, porém, um a um, em que dá para a gente pegar, tentar descobrir se o cara não está falando a mesma coisa de outro jeito. Esse tipo de coisa, que consiste num princípio de um diálogo ecumênico verdadeiro, aí a igreja sempre preferiu fazer assim, um a um. Mas também se reservou o direito de, para ações que não dependem nada de catolicidade, algumas ações em termos de defesa de princípios morais que são comuns a todos, etc., como a luta pela vida, pelo matrimônio, se unir a essa galera. Eu, pessoalmente, acho que tem gente que está levando isso longe demais, que pode perfeitamente ter sido o caso agora na campanha da materialidade, quer dizer, da fraternidade. Eles têm essa tendência. Eu gravei um vídeo no ano passado sobre a campanha da fraternidade. Do ano passado, aí chegou alguém, você não vai falar nada sobre a campanha da fraternidade desse ano. A minha resposta, em geral, é, olha, eu não vou não, porque isso me entristece muito, mas você olha o vídeo que eu fiz ano passado, continua valendo. Porque é o mesmo problema. Assim, é aquela galera, aquele monte de assessores que pegam o nome da CNBB e saem dizendo que é uma coisa da CNBB, quando ela não tem assinatura de todos os bispos. Quer dizer, a gente já teve pelo menos 2 bispos que eu saiba que se levantaram contra essa campanha, provavelmente tem mais. E se não tem a unanimidade dos bispos, não é CNBB. Não pode usar o nome CNBB. O que se está fazendo é o uso de identidade falsa, estelionato.
É verdade. Isso é um ponto, desculpe, professor, mas isso é um ponto bom de esclarecer, porque um documento de uma conferência episcopal, até onde eu sei, ela só tem valor magisterial quando tem a unanimidade dos bispos ou o Papa, né? O próprio Papa ele aprova aquele documento, né? Fora isso, na verdade, a coisa é mais longe ainda. O que acontece é que uma conferência episcopal não existe. Assim, em termos de hierarquia da igreja, uma conferência episcopal não é nada. Ela não é nada. Ela deveria ser, ela poderia ser, talvez, se preferir, um grande galpão vazio, em que todos os bispos do Brasil, bispos atuantes, digo, né, não eméritos, se reunissem para deliberar e, chegando a uma unanimidade, escrever alguma coisa dizendo, olha, nós, bispos do Brasil, reunidos em conferência... Como um concílio regional. Hã? Como um concílio regional. Quase. Um concílio é mais grave porque ele vai tratar de assuntos mais sérios. Mas a conferência episcopal, a Santa Sé, ela dá algumas faculdades, como, por exemplo, sei lá, agora aprovação de traduções, sei lá, esse tipo de coisa. Ela dá algumas faculdades para as conferências episcopais. Mas elas continuam dependendo de uma unanimidade dos bispos, porque elas não têm poder nenhum. Então, o Papa diz, no Brasil será assim, independentemente do que se lhe tenha dito. Quer dizer, você vê agora, por exemplo, como é que chamou essa coisa sobre a Amazônia que teve? O Sínodo da Amazônia. O Sínodo da Amazônia, perfeito. O Sínodo da Amazônia. Ficava todo mundo arrancando os cabelos. Ai, meu Deus, o Sínodo da Amazônia. Eu dizia, gente, o Sínodo da Amazônia não é nada. A única coisa que tem algum valor em relação ao Sínodo da Amazônia, digo, né? A única coisa que existe ali, que vai existir, é a exortação apostólica pós-sinodal. Por quê? Porque é o Papa que escreve. Aí você pega, lê a exortação apostólica pós-sinodal, ela é maravilhosa, não tem nenhum dos absurdos que tinha ali. Por quê? Porque quando você reúne um monte de gente vai falar besteira, sempre. Agora, o Papa, ele tem essa garantia, pelo menos. Demolir a igreja, ele não vai. Do mesmo modo, a unanimidade dos bispos tem uma relativa garantia. E dos bispos de um país, né, que tem o conhecimento de campo, da situação ali, num país enorme feito o nosso, por exemplo, eu acho mais importante os setores da CNBB do que a própria CNBB. Porque você pega assim, o sul do Brasil e o norte do Brasil, são realidades tão absolutamente distintas que, com exceção da língua e da relação com o governo federal, não tem praticamente nada que assim, dê para fazer que valha para os dois. Hã? É verdade. Não tem elo, né? Praticamente. Não, eu digo, eles não têm uma realidade social conjunta ao ponto de uma estratégia pastoral boa para a Serra Gaúcha funcionar no Amazonas, vice-versa. Assim, as realidades pastorais são radicalmente diferentes. Então, os setores, os pedaços do Brasil, aquilo acaba sendo até um pouco mais importante do que a reunião geral. Mas o ponto isso inclusive tem um vídeo no meu canal do YouTube, que é youtube.com/Carlos Ramalhete Brasil, tudo junto. Tem um vídeo lá sobre o que é a CNBB, então eu explico isso. Então, quando chega uma coisa que está lá escrito na cabeçalha, CNBB, e chega dois bons bispos, por sinal,
e escrevem cartas públicas dizendo eu não concordo com isso. O que a gente tem, na verdade, é um abuso do nome CNBB por parte de assessores, que é a galera que convida pastorete abortista, faz cartaz para Quaresma com padre com estola verde, casula, eles têm alergia, né? Mas o que é isso? Isso não é a CNBB, isso são assessores. Isso é uma galera que está enquistada lá dentro e que fica preparando aquele monte de documento, aquele monte de coisa, e soltando tudo em nome da unanimidade dos bispos do Brasil, que se chama CNBB. Uhum. Então, assim, a campanha da fraternidade, ela não obriga em absoluto, a não ser que o bispo da diocese, por autoridade dele próprio, autoridade de sucessor dos apóstolos, responsável, pastor daquela igreja particular. Aí ele diz, nós vamos usar isto. Então, ele manda os padres usarem isto. E o padre tem que usar isto, porque ele está ali em função do bispo. Ele é um auxiliar do bispo, ele não tem poder para se levantar contra uma ordem do bispo. Mas se há a campanha da fraternidade na diocese X, é porque o bispo quis. Uhum. Alguém está comentando que quem convidou a pastorete foi um bispo de Belo Horizonte. Tanto faz como tanto fez. Não interessa. Se não é a unanimidade dos bispos, todos os bispos juntos, não é a CNBB. Uhum. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente pensar quando a gente vê que tem pessoas que são aceitas como representantes da CNBB no órgão X ou Y e que muitas vezes botam coisas contrárias à doutrina católica, assinam documentos, acordos com o governo, aceitando, sei lá, que barbaridade. De vez em quando acontece. Uhum. Mas o ecumenismo não tem nada a ver com isso. O ecumenismo continua sendo um dever da igreja, né, de ter esse diálogo com as igrejas particulares cismáticas, com as comunidades eclesiais, reconhecendo o que eles têm de bom, mas lembrando sempre que eles não têm tudo, aquele prato deles falta nutriente e tem veneno. Então vamos conversar e vamos ver direitinho. Sobre esse ponto, inclusive, professor, eu gostaria de tocar, né? Eu percebo assim que muita gente confunde, assim, não entendeu direito o que é o ecumenismo, e às vezes eu acho que confunde o ecumenismo com apologética, ou com evangelização. Eu sei que não são coisas contrárias. O ecumenismo não é contrário a essas coisas. Mas eu entendo que não é igual. Né? Olha, não é igual por várias razões. Primeiro, uma observação, assim, antes de eu partir para o ponto. Eu sou filhote de D. Estevão Bittencourt. Não sei se você já viu a apostila de diálogo ecumênico de D. Estevão Bittencourt, uma excelente apostila de apologética. Agora, eu comecei o meu apostolado em público, né, no Brasil, com um programa de rádio de apologética. E de apologética na base da marretada. Por quê? Porque poucas coisas fazem com que uma pessoa que está honestamente no erro, como um protestante honesto, que está ali, ele realmente acha que está na verdade. Fazer o cara se levantar e tentar defender, e com isso acabar conseguindo perceber que ele está tentando defender o indefensável,
uma marretada funciona bem. Né? O cara que está ali dizendo que todo mundo vai para o inferno, a gente chega e diz, não, quem vai para o inferno é você, meu irmãozinho. Porque Nosso Senhor disse para fazer tudo. Nosso Senhor disse para obedecer à igreja, que é a coluna, o fundamento da verdade. Não mandou escrever nada. Aí você dá umas cacetadas no cara, e o cara fica bespinhado, quer responder, e acaba se convertendo. Assim, tem um rapaz que uma vez chegou para mim tentando me convencer a ser protestante. Aí eu cheguei para ele e disse, olha, vai na Biblioteca Nacional, você está no Rio de Janeiro, vai na Biblioteca Nacional, olha a Bíblia de Gutenberg lá, e você vai ver que ela tem todos os livros da Bíblia Católica, foi Lutero que arrancou. E vocês ainda ficam falando que vão usar só a Bíblia. Que Bíblia é essa? Você não sabe nem qual é a Bíblia. O cara acabou virando católico, criou um apostolado de apologética, etc. Pô, mas legal. Eu consegui tirar do caminho dele um obstáculo que ele estava usando, uma peneira com que ele estava tampando o sol da graça. Quem converte é Deus. A gente pode tirar os obstáculos do caminho das pessoas. E o ecumenismo, ele é uma coisa que é um pouco isso, mas em vários níveis. Se você pega o ecumenismo da igreja particular com outra igreja particular, quer dizer, o bispo da diocese chama o cabeça de uma igreja cismática que tem no território para os dois juntos rezarem pelo fim da pandemia. É uma coisa que pode funcionar. Quer dizer, a gente está respeitando. O cara tem uma noção de fé, ele vai rezar ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Dá para rezar do lado do cara, mas não dá para assim, dar comunhão com o cara. Não está em comunhão. Aí você vai ainda, nível de diocese, um pouco mais longe. O bispo e o chefe, o fundador, sei lá, os caras chamam até que apóstolo, né? Fantástico. De uma denominação protestante. Os dois vão se levantar juntos contra alguma ordem abusiva do governador, do prefeito, mandando fechar as igrejas completamente no tempo de pandemia, por exemplo. Então eles vão ter uma atuação política. Isso tudo são formas de ecumenismo. Agora, o que a gente não pode esquecer, né, eu botei até aqui na minha caneca para ninguém esquecer, é que extra ecclesia nulla salus. Não há salvação fora da igreja. Então, se a gente ama efetivamente o nosso irmão, a gente vai tentar ajudá-lo a desmontar os obstáculos que tem a graça. Mas isso, muitas vezes, não tem chungas a ver com a apologética. A apologética, ela é até um estudo prévio necessário para que a pessoa consiga entender a diferença entre a fé católica e a crença humana do cara, do protestante, por exemplo. E não nos esqueçamos que o ecumenismo é só entre batizados. Tá? Alguém perguntou do encontro de Assis. Aquilo foi uma barbaridade tão grande que Deus mandou um terremoto depois. São João Paulo II, assim, provavelmente nunca passou pela cabeça dele que iam fazer coisa tipo botar um Buda em cima do sacrário, aqueles horrores todos. Mas aquilo não tem chongas a ver com o ecumenismo. Aquilo foi uma tentativa de oração conjunta interreligiosa que acabou provocando um monte de escândalos, etc., mas não tem nada a ver com o ecumenismo. O ecumenismo é entre batizados. Como eu falei no começo da live, né, os concílios da Igreja Católica são concílios ecumênicos. Por quê? Porque o bispo de, sei lá, da cidade qualquer, ele vai responder a Deus pelas almas de todo mundo que está ali. 2 vezes mais pelas almas de todos os batizados que estão ali. Mesmo que o cara tenha sido batizado numa portinha de garagem, com um cara com um amplificador de guitarra gritando no microfone. Aquele batismo faz o cara católico. Então o bispo é responsável pela alma dele. Vai responder a Deus. Por isso que Santo Afonso diz que o chão do inferno está tapetado de crânio de bispo. Porque é uma responsabilidade gigantesca.
Quantos conseguem? Mas então você tem que saber muito bem dar as razões da sua esperança, né, como diz a Sagrada Escritura, para você poder dialogar. Mas não se trata de fazer apologética. É uma coisa muito maior do que isso. Como o próprio Papa Francisco coloca, sempre, assim, ele sempre repete isso. O que se faz para converter as pessoas é viver como o Senhor mandou. É pelo exemplo. Isso, o testemunho do exemplo é o que arrasta. Por exemplo, tem um cara na cidade aqui perto, que é um pastor protestante americano, de linha calvinista, que fica na esquina com cartaz lá dizendo que os afeminados e sodomitas não herdarão o reino dos céus. Aí eu pensei, pô, legal, o cara tá com o coração no lugar certo, assim, apesar dele estar ainda meio tudo. Acabei ficando amigo do cara, conversar com ele, a gente bate altos papos de teologia. Eu chamei o cara para um churrasco, né? A gente costumava, antes da pandemia, todo mês tinha um churrasco aqui. Aí eu chamei o cara para o churrasco, ele veio, aí eu fui mostrar a casa, etc. Aí eu falei, olha, poxa, quando eu perdi a perna, minha mulher mora, mas o que eu posso fazer, né? Eu sou casado, então eu estou aqui com a aliança, eu não posso ter outra mulher. Aí ele disse, peraí, não é bem assim. Eu disse, olha, a questão toda é uma. Qual o sentido da palavra porneia, usada por São Mateus e São Paulo para falar da única exceção à indissolubilidade do matrimônio, que seria o caso da porneia? Você pode dar uma definição. Qualquer um pode dar uma definição. Agora, qual vai ser a minha tentação? Dar uma definição que facilite a minha vida, que faça com que eu possa pegar uma moça bonita e juntar com ela. Para não correr esse risco, o que é mais sensato fazer? Ouvir a voz da igreja. Então eu aceito a definição que a igreja dá, e eu vejo que o meu casamento não foi porneia. Fechou a boca. Agora, provavelmente, o cara pegar e ver um sujeito que aceita uma cruz dessa, não que seja assim, o fim do mundo, tanta gente passa por isso, né? Mas um sujeito que aceita dentro de uma sociedade que prega, assim, sair para a cama com todo mundo. Um cara que, sem ter escolhido a castidade, vive em castidade, por amor à palavra de Deus, que é o que para ele é importante, provavelmente isso bota as engrenagens mexendo na cabeça do cara. Quer dizer, isso vai muito mais longe do que eu chegar para ele e dizer qual é a coluna, o fundamento da verdade. Aí o cara dizia a Bíblia, dizia, não, é a igreja, está lá em Timóteo. Seria a ação puramente apologética. Né? Então, é ecumenismo, isso, esse diálogo amistoso, né? O cara vem para cá, ele participa do churrasco, ele pode não beber cerveja, mas, poxa, ele está aqui, come, conversa, é bem-vindo, é bem-quisto, é amado até. E vê o exemplo da vida. A gente teve um churrasco na terça-feira gorda. Aí ele não pôde vir porque ele estava com um monte de pastores protestantes super rigoristas que vão ficar horrorizados de ir num lugar que tivesse cerveja. Eu disse, olha, lamento, mas assim, agora o próximo, só na Páscoa, porque é quaresma, e quaresma a gente não come carne, sabe como é? Outra coisa para o cara pensar. Sim, peraí, o cara não come carne. O cara fica sem comer uma coisa tão boa, o cara que adora carne. Eu vou no churrasco, o cara nem olha para o arroz, ele só come carne. Chega a quaresma, ou a sexta-feira, e o cara está lá, que nem um vegetariano, por amor a Deus. O que é isso? Entendeu? Isso também é ecumenismo. Esse diálogo amistoso, que tem um respeito
E o respeito à honestidade dele, que nasceu naquele território dominado por essas coisas. E cresceu, e por amor a Deus, foi procurar uma formação no seminário, calvinista, sei lá onde. O cara está na vida, pelo amor a Deus, é um cara honesto. Poxa, vamos conversar. Professor, você falou ali da força do exemplo, né? Mas envolve também um apostolado da amizade, né, que eu diria. Inclusive, uma das coisas que o Papa João Paulo II fala na Ut Sint, né, é que um dos objetivos do ecumenismo é justamente o restabelecimento de contatos, né? E o senhor dando esse exemplo prático, né, desse amigo que o senhor tem, né, é um grande exemplo disso, né? A gente às vezes fica muito focado, né, uma paixão, né, como o Dom Dilo falou, paixão anti-ecumênica, né, ou de ficar aumentando a animosidade, quando a gente pode ter algumas atitudes pontuais, ou, concretas, né, que sejam justamente... Até para possibilitar que a pessoa ouça a gente. Né? Tem ocasião para a briga aberta contra uma heresia perigosa. Tem. Mas também tem a necessidade de se dar conta de que, fora o heresiarca, fora o maluco que bolou aquela parada, a imensa maioria, pelo menos, das pessoas que aderiram àquilo, o fizeram de boa fé. Eles estão com uma intenção boa. Só que estão no lugar errado. Mas eles estão com uma intenção boa. Então, você chegar e ofender o cara é uma maneira de garantir que ele não te ouça. É por isso que é muito necessário a gente separar sempre a vítima, né, e o culpado. Ou, em outros termos, o pecador e o pecado. Se a gente quiser ir em outras áreas, assim, um cara que viva uma vida abominável, sei lá, homossexualista, hiperpromíscuo, não sei o que, esse cara é um escravo da própria libido. De uma certa maneira, ele é uma vítima. A gente tem que ajudá-lo a se libertar. Mas a gente não vai fazer isso chegando para ele, botando o dedo na cara dele, gritando. Católico quer dizer de todo mundo, a igreja é para todo mundo. Agora, é claro que o cara dentro da igreja, a igreja deve fornecer a ele meios sobrenaturais, né, claro, de se livrar desses problemas, etc. Mas eu estava até comentando outro dia, foi muito engraçado. 2 dias, ou 3 dias, sei lá, seguidos, na mesma esquina da cidade, eu passei com pressa e alguém me chamou do outro lado e me deu um tchauzinho. Se eu não me engano, a ordem foi esse gringo lá, com o cartaz dele, né, que os sodomitas não herdarão o reino dos céus. No dia seguinte, um travesti, e no outro, um hippie cheio de dreads, coisas assim. Por quê? Porque eu sou amigo de todo mundo, pô. Tem que ser. Católico é isso. Católico, por definição, é o cara que não exclui. Com quem que Nosso Senhor andava? De que ele era acusado? Né? De andar com os pecadores. É isso que a gente faz. O ecumenismo é uma forma disso. Mas é uma coisa que tem várias alturas diferentes. O diálogo do Papa com o conjunto dos patriarcas cismáticos do Oriente. Pô, né? É assim, o pai falando com os filhos mais velhos rebeldes. Uma coisa de alto nível. O diálogo
do sucessor dos apóstolos, do príncipe dessa igreja local, quer dizer, o bispo, o ordinário local, com o bispo cismático que está ali. É uma outra coisa, com uma outra dinâmica, com outras necessidades, com outra abordagem. E o pároco em relação a, sei lá, um anglicano que tem ali do lado, é outra coisa. O perigo e é um perigo grande hoje em dia, é a pessoa cair nesse indiferentismo que pode levar ao pecado grave, como foi o caso dessa Comunitatio in Sacris, que teve um padre aí que... Hã? Em Jundiaí, né? Em Jundiaí. Provavelmente. Que o padre chamou um arquileigo desses aí, anglicano da vida, e o cara estava lá fazendo gestos, como se estivesse concelebrando, comungou para sua própria perdição, né, como disse São Paulo, não está preparado para receber o sangue e o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é um problema sério, porque, na melhor das hipóteses, é o que o rapaz acaba de comentar aqui, respeito humano. Né? Quer dizer, calar a verdade, tipo, meu amigo, você não pode comungar, lamento, por respeito humano, para não ofender o cara. Quer dizer, você botou o cara acima da verdade, o sorriso do cara acima da verdade, você também não pode fazer isso. Isso na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, é uma descrença completa no mistério eucarístico, na associação apostólica, assim, na fé da igreja. É uma apostasia completa. Professor, nós temos aí menos de 5 minutos de live, então eu gostaria que você falasse um pouquinho, meio que concluindo, sobre como a gente vê que o ecumenismo caminhou em grande parte, né, caminhou para um lado muito errado, né? E como a gente pode tomar as rédeas novamente, né? Como é que o senhor acha que a gente poderia fazer isso? Olha, eu acho que a primeira coisa que se deveria fazer no Brasil é deixar de lado como alvo preferencial essas denominações protestantes mais antigas, porque, infelizmente, a maior parte delas caiu no relativismo mais completo, os anglicanos. Né? Aí você pega os bisnetos e tetranetos dos anglicanos, que são todas essas seitas de porta de garagem, são pessoas, muitas vezes, mais honestas, que realmente têm fé em Deus, do que as próprias pastoretes anglicanas, que apoiam as piores barbaridades, porque entraram completamente no espírito do mundo. Então, nós, enquanto leigos, que nós somos, não é ninguém, leiguinho, uma coisa ridícula, que nem eu, que não falo o nome de ninguém, a gente deve fazer, sim, esse trabalho ecumênico, mas visando preferencialmente as pessoas honestas, as pessoas que acreditam que estão ali com aquele cerne de fé, e tem muita coisa que é verdadeira naquilo, apesar de ter também coisa errada, e mostrar para eles. Deixar claro, por exemplo, para o pastor protestante, deixar claro que a gente ama a Escritura, eu pelo menos amo, a gente ama a Escritura, que a gente estuda a Escritura, que a gente chega num nível de aprofundamento do estudo da Escritura com que ele não consegue nem sonhar. Mas, ao mesmo tempo, tratando como o irmão, que ele é o filho pródigo. A gente não pode ser aquele irmão mais velho do filho pródigo que fica zangado com a festa. Ele é alguém que a gente ama, a gente quer abraçar.
A gente quer estar junto, a gente quer que ele volte para a casa do pai. Mas isso só vai existir na hora em que ele perceber que voltar para a casa do pai é muito melhor do que ambicionar comida dos porcos. E isso só quem dá é a graça de Deus. A gente não converte ninguém, mas a gente pode amar. A gente tem que amar, porque Deus é amor. Sensacional. Sensacional, professor. A gente tem 1 minuto e meio aí de live, então eu só quero agradecer muito ao senhor, professor, pela exposição que o senhor deu. O senhor tem muito conhecimento sobre esse assunto e espero que o pessoal também tenha gostado, né? Agradeço também a presença do pessoal e que Deus abençoe o seu trabalho. O Quinta São Tomás, né? Que muito tem obrigado. uma melhor que a outra, né? Então que o não é meu não, não é meu não. Eu sou só o coitado que Deus tacou isso nas costas, não tem nada meu aqui. Mas Deus abençoe, professor. Deus abençoe muito o senhor Tá e sua bom. vida. E vai ficar gravado muito aqui, obrigado. vou deixar guardado aqui. Igualmente, para todo mundo que está assistindo, para você, né, que a gente consiga evangelizar pelo amor. Exato. É o único jeito. Obrigado, tá professor. Bom? Bem, se puder. Tá bom, valeu. Fique com Deus também. Tchau, tchau. Tchau.